Olá, pessoas! Que felicidade estar junto com vocês em mais um encontro nosso aqui do Clube do Livro. Lembrando que a gente está no 5º capítulo de um livro maravilhoso, que é este aqui, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E é uma alegria enorme estar partilhando esses conhecimentos toda semana com vocês. Se você está chegando neste vídeo pela primeira vez, não sabe do que se trata o Clube do Livro, eu gostaria de avisar você sobre o que é isso. Nós fazemos parte de um grupo que tem 7 anos, que se reúne toda semana para debater um capítulo por semana. Então a gente não lê junto, a gente debate. Cada um fala aquilo que observou, que chamou a atenção, aquilo que está disposto a praticar na própria vida. Então, dentro do Clube do Livro, a gente tem, primeiro, mais importante, é você ler e partilhar daquele conhecimento. E quando eu comuniquei que eu fazia isso aqui no Instagram, algumas pessoas me chamaram a atenção. Dani, como que faz para eu montar o meu Clube do Livro? Você quer partilhar? E surgiu então essa ideia de estar me reunindo aqui com vocês, porque nós chegamos a uma meta, né, de 500 visualizações orgânicas no primeiro, e se isso acontecesse, eu me dispus então a estar com vocês toda semana, fazendo aquilo que eu chamo de meu comentário a partir deste olhar, né? Aqui não é uma crítica de livro, não é isso, é aquilo que eu sinto, percebo através desse conhecimento e a gente partilha a vida, tudo bem? Um detalhe mega importante que a gente precisa trazer agora, quando vai adentrando ao 4º capítulo, já é na página 83 deste livro maravilhoso, que me remete a algo que antes de iniciar eu preciso partilhar com vocês, né? A gente tem uma parábola muito antiga, que é de Platão, que fala sobre o conhecimento humano. Nessa parábola da caverna, ele comenta que muitas vezes a gente está dentro de uma zona de conforto, morando dentro de uma caverna, e existe o fogo, e depois a gente tem as pessoas passando com seus objetos na rua. Então imagine que você está morando numa caverna, que você só olha para a parede e só vê as sombras dos objetos passando entre a claridade do fogo e você. Mas não há um movimento de olhar o que está em volta, e a gente se habitua a estar sempre olhando para o mesmo ponto. Esse é um detalhe bastante importante que eu gostaria de falar para vocês. Quando a gente começa com um novo conhecimento, é necessário parar para refletir que tudo aquilo que eu sabia antes desse conhecimento era algo que me remetia ao que eu conhecia. Então, quando a gente pensa nessa parábola das pessoas olhando para a parede, vendo as sombras na parede e acreditando que aquilo é nossa realidade, aí tem a primeira grande sacada, que eu vou deixar de ver sombras de objetos sendo projetados para começar a ver o que realmente tem lá fora. E nessa parábola, ele tem aquela saída da caverna, o primeiro contato com a luz. Gente, eu sempre fico imaginando como será, né, ou como seria a vida de uma pessoa que sempre olhou as sombras sendo projetadas na parede, acreditando que essa era toda a realidade do mundo, e de repente ela sai para uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de pensar. A princípio, a gente tem aquele frio na barriga, como será que eu lido com essa situação? Que claridade é essa? Antes era a claridade artificial de um fogo, agora é o sol que brilha sempre. Então, a gente precisa ter esse carinho aqui dentro, que todo esse conhecimento está sendo partilhado para muitas pessoas. É como sair daquela imagem projetada na caverna para ir para um ambiente onde tem uma iluminação natural. O que antes era apenas sombra, você começa a ver a realidade, certo? Por que eu partilho isso? Porque a partir de agora, o livro começa a ficar cada vez mais denso, ele começa a ficar cada vez mais intenso. E eu precisava te aquietar, que a princípio ver tudo que vai ser visto e ouvir tudo da forma com que vai ser falado, pode ser que lhe cause um meu Deus, será que é isso mesmo? E tá tudo bem, eu te acolho, porque assim como Platão já disse há muito tempo atrás, quando a gente está passando por um processo de transformação, isso é um processo. Logo, a mente se acostuma com essa nova forma de pensar e você poderá usar tudo isso a teu favor.
Então vamos começar logo o quinto capítulo. O quinto capítulo tem um tema muito interessante, que é curas mentais no tempo moderno. Sabe qual é a primeira pergunta, gente? É assim: o que é cura? Aonde localiza o poder curador e de que modo ele pode ser colocado em prática? Ele traz isso, gente, com uma verdade tão absoluta que ele chega a afirmar: nenhum praticante de ciência mental, religiosa, ou psicólogo, psiquiatra ou médico jamais curou alguém. Diz o velho ditado: o médico trata e Deus é que cura. Então, quando você tem essa consciência de que o seu poder que habita no seu subconsciente é um facilitador, né? É um facilitador para você receber o processo de cura, tudo se torna em uma forma muito mais clara e você pode aproveitar. Então, qual é a função do médico, do psicólogo, de um terapeuta, de um coaching? É ajudar a pessoa a remover os bloqueios, né, mentais que existem ali, atrapalhando a pessoa de conquistar. Então, hoje você vai entender muito claramente o porquê, depois de conhecer toda essa nova realidade, eu decidi sair da área da saúde, mesmo tendo conhecimento da medicina chinesa, decidi sair para ajudar as pessoas a pensarem melhor, porque se você pensa melhor, se você tem essa clareza no seu modelo mental, nem adoecer, nem a doença em si se instala. Então eu saí de um plano de promoção de desbloqueio de cura física para trabalhar com o processo de desbloqueio de uma cura que é no processo do pensamento, a gente chama de modelo mental, do mindset, certo? Então, existe algo curador que está na natureza, é um processo divino ou uma inteligência criadora, você chame como você quiser e tá tudo bem. Quando a gente tem essa habilidade de perceber o que está nos bloqueando, né? Que a gente, no mundo aí do coach, a gente chama de crenças limitantes, né? E traz, então, a possibilidade de um desbloqueio mental, emocional ou físico, sempre vai acontecer pelo subconsciente. Sempre. A pessoa precisa confiar, né? Acreditar. Mesmo se ela decidir, olha, eu vou fazer um processo de tratamento por este caminho. Vamos supor aqui, pela homeopatia, eu preciso acreditar naquele processo e para que ele transcorra. Aí ele vem aprofundando que quando a gente está nesse processo de intuição, né, a gente tem várias passagens bíblicas que fala isso: acredita e receberás, e ele vai tecendo, gente, isso muito profundamente. E ele chega a falar um caminho aqui, gente, olha que eu grifo, sabe? O meu livro não é livro de ler, é livro de estudar, então tá tudo grifado. Ele fala assim: então tá bom, existe um único processo de cura, e é único. O único e universal processo curativo opera por meio de tudo que tem vida. Tudo. O princípio da vida opera no reino animal, vegetal e mineral, sob uma forma instintiva da vida da lei. Eu vou ajudar você a compreender isso, tá? Fica tranquilo. Uma vez que os seres humanos têm a consciência dele, pode dirigir e conduzir ao seu benefício. Assim sendo, segundo a tua fé, assim será feito a ti. Eu aprendi uma frase muito forte que eu partilho muito com as pessoas: a vida quer viver. E como eu aprendi isso? Estava um jardim lá na minha casa e teve um bichinho. E eu cheguei pro jardineiro e simplesmente falei assim pra ele: arranca tudo que nós vamos plantar algo novo. E eu vi, gente, ele entrando com 3 senhores e arrancando todas as mudas pela raiz. Houve uma chuva. Após 20 ou 30 dias, os brotos começaram a surgir. O que eu tirei de aprendizado? Que na natureza, e em mim e em você, a vida quer viver. Isso é muito forte, isso é muito real. Então, Dani, olha, eu não acredito em nada disso. Tá tudo bem. Mesmo você não acreditando nesta lei mental que existe no nosso subconsciente, fique certo de que a vida quer viver. A prova disso é que quando, por acaso, né, que não é muito acaso, enfim, você se machuca, imediatamente há um processo de cura se restabelecendo ali, tá bom? Então,
E quem desencadeia esse processo de cura? É o seu subconsciente. Só que imagina, gente, agora você tem a chave, você tem a possibilidade de acessar esse processo de cura. Faz sentido isso? Então, aqui a gente começa a trabalhar sobre a lei da crença. Só esses dois processos, processo de cura e a lei da crença, daria uma palestra inteira, gente. Então, eu vou trazer aqui do meu coração para partilhar com vocês de uma maneira mais simples possível. Então, só retomando, o processo de cura só existe um, que ele é ligado a uma frase muito simples, a vida quer viver, ou seja, as pessoas internamente no seu subconsciente querem ser curadas, ok? Então, a gente passa então a conhecer mais profundamente a lei da crença. Lei da crença. A lei da vida é a lei da crença. O que acreditamos sobre nós mesmos? O que você acredita? Sobre você mesmo, sobre a sua vida? A ti se faz aquilo em que acredita. Percebe que aqui a gente tem algo muito maravilhoso escrito em Marcos. Se podes, tudo é possível para aquele que crê. Então, quando a gente trabalha no modelo mental, quando a gente trabalha num processo realmente de criar modelos mentais, há uma tendência sua vida ser uma vida que facilita os processos e não atrapalha. E o que eu quero dizer com isso? Tá, vamos pegar lá que você trouxe então um machucadinho no braço e você, quando conscientemente você sabe como funciona para aquilo cicatrizar, você para de cutucar e aquilo naturalmente cicatriza. Percebe? Então, essa lei natural está em mim, está em você. A gente só está despertando por uma lei que já existe. Se você não se tocar nisso agora, fica tranquilo, que como eu disse lá no começo, né, não é fácil você deixar de ver a sombra para ver a luz completa. É mais fácil ficar sentadinho e vendo a sombra projetada na parede e achar que aquilo é realidade. E não é assim que funciona. A partir do momento que conheço essa realidade, eu me sinto impulsionada para partilhar com cada um de vocês. Então, a terapia da prece é uma ação combinada, cientificamente dirigida nas mentes consciente e subconsciente. Aqui ele trata, gente, sobre que algumas pessoas passam por esse processo que a gente está passando de maneira mais científica, de uma maneira natural, meio que instintiva. Então elas conseguem o processo de cura sem saber de nada disso, sem saber de toda essa ciência que está por trás do subconsciente, tá bom? O que ele traz aqui? Que tudo aquilo que leva a acreditar sinceramente será um provável processo de cura para você. Algumas pessoas veem esse livro e ficam muito assustadas. Dani, mas se sendo assim, se o processo de cura está todo no meu subconsciente, então eu não preciso mais de tratamento nenhum, eu não preciso de mais de nada, e a pessoa começa a se sentir perdida no mundo. Quando ela descobre que o processo de cura é interno, quando ela descobre que todo o processo de harmonização daquilo que ela vive é interno, que tudo está dentro, às vezes ela se perde. E o que eu venho te dizer para você não se perder, para você ir com calma, vai com fé naquilo que você acredita. Vai com alma naquilo que você acredita. Vai confiante naquilo que você acredita. Não é para deixar de acreditar, é para você ver a força que tem o seu acreditar, seja no que for. A única coisa é que às vezes a gente tem crenças que são limitantes e destruidoras. Isso é para um próximo capítulo. Então, vamos focalizar para as crenças que nos impulsionam. Qualquer método, então, que você decidir fazer o seu processo de cura, vai acontecer. Aqui conta um método suíço que ele começou a curar as pessoas com magneto. Daí depois ele via que as pessoas se curavam. Depois ele começou a colocar imposição na mão e fazer processo de cura na pessoa. E também aconteciam as curas. Ele, naquele momento, ele fez de maneira instintiva, ele não conseguia provar como se funcionava. Mas depois, continuando os estudos sobre o poder do subconsciente, ficou claro que das duas formas, quem fazia o processo de cura acontecer era a própria pessoa com o poder do seu próprio subconsciente. Gente, isso não é novidade para ninguém, né? Eu volto a falar que muitas vezes a gente não ouviu o que está escrito o tempo todo, escancarado, mas que agora a gente vai começar a enxergar, né? Levanta-te e anda, a tua fé te salvou. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer
é aquilo que você realmente vibra. Porque há uma diferença entre acreditar e o ter fé, né? O acreditar é, eu acredito que se eu fizer isso, isso e aquilo, eu vou me curar. Ok, mas o ter fé é que move você nesse processo. E isso é lindo, isso é extraordinário. Depois que eu entendi isso, e que eu vi dores de 30 anos se curando na minha frente, o corpo se desbloqueando e as coisas aconteceram, não dava mais para eu ficar só no plano ali físico sem cuidar do plano mental. E é por isso que eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Mas vamos voltar aqui no livro, né? E tô muito grata e feliz de ter pessoas lendo o livro, compartilhando suas histórias comigo e tá sendo fantástico. Muito, muito, muito obrigada. Então tá, já entendi que eu tenho um poder aí dentro de mim. Como é que eu vou instalar esse processo, então, de pensar coisas boas, de ampliar essa coisa que a gente chama de fé, né? Que fé é diferente de religião e crença, e dessa coisa, presta atenção, que às vezes são detalhes importantes, eu vou até falar devagarinho, que às vezes eu me empolgo. A fé, ela é algo que não dá muito para se explicar. Agora, como você pratica a sua fé, vem as suas crenças, vem a forma com que você manifesta isso, percebe? Então, o movimento de caminhar, por exemplo, é a sua fé, é aquilo que flui. E o caminho que você decide, cada um tem o seu. Por isso que pessoas de diferentes religiões, de diferentes credos, de diferentes formas de expressar a sua crença, alcançam a cura. Tá bom? Então vamos lá focalizar como eu vou ampliar a minha fé. Quando eu preciso conscientemente programar meu subconsciente, vamos fazer assim para ficar bem, né? Conscientemente eu vou programar então as minhas caixinhas de memória, 2 momentos especiais no dia. É quando eu tô no meio termo ali do meu estado de vigília plena, aquele estado consciente pleno. Então, ao acordar ou ao dormir, é o melhor momento para você reprogramar, para você ter algo escrito, para fazer um reforço positivo daquilo que você realmente tem fé, ok? Daquilo que você quer começar a acreditar. Por que isso, gente? Vamos pensar que esse movimento acontece da seguinte forma. Aqui tem a areia da praia, aqui tem a onda do mar. Quando você está dormindo, o mar recua e fica tudo calminho, né? Ok? E quando você está acordado, o mar vai e adentra a areia. Então, nesse movimento que a gente acontece do nosso consciente, do nosso subconsciente, quando ele está nesse processo de um dar espaço para o outro, é onde é mais fácil da gente instalar isso. Aqui dentro da PNL tem várias técnicas que você induz um relaxamento, às vezes assim, ó, como eu tô fazendo agora com você, conscientemente, mas você induz a um processo de relaxamento e já é o momento de você reprogramar a mente. E é maravilhoso você saber que existem técnicas que vão ajudar você então a entrar neste momento. Dani, eu não quero fazer isso só à noite ou só de manhã. Você pode trazer um momento, você pode aprender a trazer um momento de quase relaxamento e instalar as coisas que você precisa ou que você quer. Então a mente subjetiva ela funciona bem dessa forma, né? Tá. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu quero entender como eu fiquei curado com o pastor fulano de tal, quando ele me disse que essa doença não existe, né? Eu não acreditei em nenhuma palavra do que ele falou. E como assim? Mesmo assim eu fui curado? Como isso pode acontecer? Adoro isso, né? Adoro. Assim, confesso que eu sou santomezinho. Quem é santomé? Aquele que precisa aprender, praticar para acreditar. Tá tudo bem. Esse é o jeito que eu funciono. Mas esta é uma lei, gente. É uma lei como a gravidade. Não depende de você acreditar ou não acreditar. Por isso que é fé. E a fé é uma força vital que está dentro de você. Tua vida quer viver. Simples assim. Lógico, se você acredita, se você abre espaço, as coisas acontecem com muito mais tranquilidade, por assim dizer, né? Então a explicação é simples. Ele foi acalmado com as palavras tranquilizadoras daquele que estava conduzindo ao entrar em estado de absoluta passividade, e o pastor, que tinha real intenção de fazer o bem, começou a falar palavras
para que o homem mantesse a mente calma e tranquila, para que ele tivesse saúde, paz, harmonia e que se sentisse em completude. Quando você tem a real intenção de fazer o bem se manifesta. Simples assim, Dani. E se você não acredita em nada disso, só veja isso acontecendo. Só sinta isso acontecendo. Porque é. E quando a gente entra nesse estado, então, mais sonolento, a gente pode trazer realmente uma calma consciente da nossa mente. Não é à toa que está na Bíblia também. Quer encontrar até Deus? Entra no teu quarto e busca com todo o teu coração. É tão lindo, tá lá, gente. É só pegar e ver. E o que significa esse teu quarto? É aqui, ó. É aqui dentro. Fecha. Acalma, tranquiliza e reprograma. E muito obrigada a vocês que estão aqui ao vivo comigo. Bom, como que funciona então o tratamento à distância ou as pessoas que fazem oração de intercessão? É tão lindo isso, né? Eu particularmente acredito que isso é um dom divino, que o ser humano pode realmente trazer isso com mais plenitude. Conta aqui uma história maravilhosa, né? Que se a gente vê que é uma mente só criadora, né? É um só Deus que tá aqui, tá no Japão, tá lá na Rússia. É o mesmo, né? E se eu me conecto com ele, tudo isso se estabelece, se harmoniza. Olha que fantástico que se torna isso. Aqui nesse livro, então, conta a história de uma filha que a mãe não estava perto dela, estava distante e estava doente. E aqui ela fez uma oração, ou ela fez um poema, ou ela fez uma verbalização. Defina aí como você quiser, que não tem como eu passar por esse capítulo sem partilhar isso com você. Então, com licença que eu vou ler, tá bom? Vou partilhar contigo. E se você agora também já tem alguém que você gostaria de levar essa reflexão de intercessão para a vida da pessoa, coloca já a intenção, faça esse exercício agora comigo, tá bem? Te convido então, só respira, silencia e escuta. A presença curadora está exatamente onde minha mãe está. Pense agora também na pessoa que você quer desejar. O estado físico é apenas um reflexo da vida mental, com sombras projetadas na tela. Sei que para mudar as imagens da tela, tenho que mudar aquilo que ela reflete. Neste momento, projeto em minha própria mente a imagem de harmonia perfeita, de perfeita saúde, de perfeita completude da minha mãe. A presença curativa infinita que criou o corpo e todos os órgãos da minha mãe está neste momento saturando cada átomo do seu ser com um rio de paz que flui por todas as células do seu corpo. Os médicos estão sendo divinamente orientados e dirigidos. E quem quer que nela toque está sendo guiado para fazer aquilo que é o certo. Sei que essa doença não tem realidade final. Se tivesse, ninguém poderia ser curado. Neste momento, eu me torno uno com o princípio infinito do amor e da vida. E sei e ordeno que a harmonia, a saúde, a paz estejam sendo agora manifestado no corpo da minha mãe. Ou de quem você estiver orando agora. Então, gente, quando a gente percebe, depois se você quiser, escuta de novo, quando a gente vê que o tempo todo em que ela pedia pela mãe, ela não pensava na doença, ela não reforçava a doença, ela reforçava a imagem que ela tem guardada de uma mãe em mais perfeita harmonia. Isso é importante, porque tem muita gente rezando ainda pela doença, ou pior, comentando incessantemente sobre as suas próprias dores e seus próprios rótulos. Aqui eu quero trazer uma pequena sacada que
eu não permito que ninguém se rotule perto de mim. Não permito, porque não há uma necessidade, né? Ai, Dani, a minha bursite, a minha tendinite, que minha, presta atenção. Esse negócio tá aí só pra te lembrar que você precisa se amar mais. Na hora que você despertar, essa dor some. Tá certo? Então, quanto mais eu falo sobre os pendengues, qual é o livro? Esse. Nós estamos no 5º capítulo do Poder do Subconsciente. Os outros, gente, estão em IGTV, tá bom? Capítulo por capítulo. Então, quando a gente vem enfatizando e visualizando e rezando, já imaginando aquilo restabelecido, assim seja feito conforme tua fé. Agora, vamos trazer aqui para o mundo do trabalho, né? Vamos trazer aqui para uma coisa que a gente do desenvolvimento humano bate muito nisso, né? O que você tem verbalizado, falado, pensado, imaginado a respeito do seu próprio trabalho? O que você tem colocado como poder do seu subconsciente para ver e falar que aquilo já está acontecendo? Isso é muito importante, gente, muito. Porque o reclamar, né, não leva a gente a lugar nenhum, certo? Voltando aqui para o livro. Ele coloca assim, então, liberando a ação cinética da mente subconsciente. O que é cinética? Sinestesia. Cinético. É movimento, tá bom? Então, liberando a ação do movimento da mente subconsciente. Aqui ele vem falando sobre a nossa oportunidade que a gente tem de lembrar que os rótulos realmente não precisam estar no nosso corpo. Reforça sempre, gente. Todas as células, tecidos, nervos e órgãos do meu corpo estão sendo, neste momento, tornando cada vez mais saudios, puros e perfeitos. A saúde e a harmonia estão sendo restabelecidas no meu corpo. Repita isso. Ai, porque eu tô sentindo dor? Calma, isso é só reflexo da sua forma de pensar. E se tem alguém que duvida, assista os vídeos anteriores que trazem vários relatos sobre isso, tá bom? Então, se a gente for assim, olha, o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica para que ela possa trabalhar, para que a gente realmente, antes do sono, tenha alguma coisa boa para imaginar. Agora imagina, por que a gente tem o hábito, né, mesmo se a gente for olhar assim, da oração, a gente reza antes de dormir e ao acordar, ótimo, quem tem esse hábito? Né? Se você não tem problema. Começa pelo menos a praticar palavras de afirmação. Eu me sinto confortável neste momento, tem coisas para realmente agradecer, tenho pontos para falar o quanto foi bom o meu dia, faça isso. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados da mesma forma como ramos mortos cortados na árvore. É lógico, né? Aqui tem uma coisa que eu adoro falar nas minhas palestras e eu preciso falar para vocês agora, que eu não canso de me repetir. Pensamento, guarda isso para sempre, gente. Pensamento é matéria. A gente aprendeu na física. 2 corpos, 2 pensamentos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não tem como você fabricar 2 pensamentos e ficar no mesmo lugar no espaço. Guarda isso. O que você precisa aprender é como programar o seu modelo mental para que você consiga não lutar contra. Ó, sacada boa, hein? Essa aqui é importante, hein? Não é lutar contra o pensamento negativo, ou restritivo, ou crenças limitantes. É construir e focar aquilo que você quer. Aqui tá o diferencial do desbloqueio de uma mente. É focar naquilo que você realmente quer. Tenho aqui uma participação que eu amo muito, da Elisângela. Ela colocou aqui, mudei minha forma de pensar graças a você, me ajudou tanto que você não faz nem ideia como foi bom pra mim. Obrigada pelo relato, e é real. E quando a gente muda o nosso modelo mental, gente, pra uma área da nossa vida, aquilo faz efeito dominó, tudo começa a melhorar. E Dani, e não vai nunca mais travar? Se travar, você já conhece o caminho do destrave, então medo pra quê, né? Suaviza, tá certo, gente? Vamos lá. O que a gente precisa, então, é treinar. Treinar, treinar, treinar e treinar. Estou aberta a perguntas, se vocês tiverem alguma. Vou partilhar algo que é fantástico aqui, que são as frases finais. Se você ainda não tem este livro, eu sugiro que você compre. A gente ainda tem uma
pequena jornada nele. Me manda como tá sendo isso para vocês também, esse conhecimento. Compreendo, gente. É a 5ª vez que eu estou lendo este livro. É a 5ª vez que eu estou passando, né, por este capítulo. Pode ser que nesta minha intenção de explicar e de partilhar com vocês, eu acho muito óbvio coisas que ainda não são óbvias para vocês. Então, partilhem comigo, façam seus questionamentos, porque é muito importante para me ajudar a ter mais clareza como eu posso partilhar esse conhecimento com vocês, tá? Mas não dá mais pra gente viver olhando pra sombra, acreditando que aquela sombra é a nossa realidade, sendo que a gente tem uma possibilidade infinita de apreciar a vida intensamente sem acreditar mais nas historinhas do passado, tá bom? Então vamos lá. O que me chamou a atenção? A frase 2. Formule um plano definido para passar para o seu subconsciente, seus pedidos e desejos. É muito batido, mas não dá pra não falar essa frase. Se você não sabe, né, Alice, querida, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, qualquer estilinho de vida serve pra você. Sendo que você tem uma força enorme no seu subconsciente pra te conduzir pra onde você realmente deseja. E se você vê o Alice no País das Maravilhas, o 1 e o 2, você vai compreender que quando ela aprendeu como funcionava o processo mental dela. Falando nisso, gente, esse é um próximo filme que eu preciso comentar, que são fantásticos. Mas voltando aqui. Quando você vê, né, como usa o processo mental, toda história de vida se desenrola. Mas enquanto a gente estiver sendo distraído pelas coisas, olhando para a parede, vendo a vida passar, nada vai acontecer. Nada. Porque as coisas não acontecem na projeção da parede. Você tá chegando agora, não viu o começo do vídeo, depois assiste. Nada vai acontecer. Porque a projeção, os outros estão fazendo por você. Você só tá de espectador da vida. Acordando, almoçando, trabalhando, dormindo. Mas e daí, gente? Existe algo muito maior do que tudo isso, né? Que a gente vive de uma maneira geral, tá? Então, tenha um plano definido. Quer fazer tudo isso que a gente está lendo aqui no livro fazer efeito? Coloca um projeto em ação. Coloca um projeto em ação. Tiveram pessoas que nunca fizeram sessão comigo, só colocaram as coisas que elas foram ouvindo nos posts, aqui no Instagram, na vida delas. Uma delas me fotografou do lado de um carro, que era o sonho da vida dela, e falou, Dani, consegui. Simples, assim. Você está recebendo um conhecimento aqui valiosíssimo. Minha pergunta é, o que você vai fazer com isso? Vai ser só mais um conhecimento? Não dá, desperta. Eu vou repetir aqui. Tenha um plano definido para passar para o seu subconsciente. E esse plano tem que ser uma imagem. Você precisa saber realmente para onde você vai conduzir a sua imaginação, tá? Alguns processos iniciais, a gente gosta de fazer projetos para cura, que é algo palpável, para bens materiais, que são algo palpáveis. Mas sabe o que me faz realmente feliz? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. É quando a gente trabalha esse fluxo mental para melhorar a harmonia da família, para melhorar e alcançar processos de perdão. Para você já imaginar aquela pessoa que vocês não se falam há anos, vocês voltando a se falar e tudo correndo bem. Aí sim isso toca meu coração. Porque é uma força que tá ali para você usar. Mas é pra que você vai usar? Né? Você é livre, tá bom? Porque às vezes a gente precisa, né? Passar primeiro por... Ai, olha, eu desejei ganhar o livro. Ai, a minha tia-avó, sei lá, chegou pra mim com o livro. Ótimo! Você teve teste da matéria. Tá tudo bem. Só que o mais incrível é você fazer o teste com aquelas coisas que não tem preço que pague. Daí você vai ver como o seu subconsciente é fabuloso. Vamos lá. Outra parte aqui, que eu acredito que seja uma do ponto auge, é aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar numa situação em desarmonia, por exemplo. Aquiete sua mente e conduza os seus pensamentos para saúde, vitalidade, perfeição. Aqui veio no coração agora que eu preciso partilhar uma história com vocês de uma pessoa também que me acompanha aqui.
Ela entrou em contato comigo, Dani, o meu irmão não para de beber, né? E eu perguntei pra ela, quando ela construía a imagem mental dele, o que ela via? Ela via ele sempre naquela condição em que ela não queria ver, né? E eu soltei pra ela algo que eu vou partilhar aqui com vocês com o maior amor do mundo. Começa a ver seu irmão sadio, começa a ver, imaginar seu irmão voltando a trabalhar, começa a visualizar o seu irmão prosperando, começa a visualizar tudo aquilo que você realmente deseja pro seu irmão, com fé e convicção. Daí é coisa que eu me emociono, né? De saber que depois de um tempo, esse homem não tem mais vício. Não é lindo, gente? Agora me pergunta como que eu posso ficar quieta, né? Sem partilhar tudo isso com vocês? Não dá! O que você tem falado pra você? E Dani, eu tenho dificuldade de treinar isso, aquilo, eu tô perdida. Entre em contato comigo. Vamos ver como que é que dá pra conduzir, né? Vamos ver também, conforme vai surgindo aqui a inspiração do livro, se a gente monta um grupo pra treinar a nossa mente toda semana, não sei. Vamos pensando aí em possibilidades, como fazer isso, se é que vocês querem ou precisam, né? Pensem em ter contato comigo que a gente vai ver. Porque aqui eu partilho o livro, né? Não dá pra gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Programar um processo terapêutico e programar a leitura do livro. Fica muita coisa, né? Então vamos lá. Então, gente, quando eu estou rezando pela pessoa, pra pessoa que você ama, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, por você, criatura amada. Ai, gente, quanto amor que eu tenho pra essas mulheres, às vezes ficam, ai, não sei o quê. Cara, para, você é um ser incrível, né? Então, já visualiza você, as pessoas que você ama, no melhor estado possível. Então, é isso que eu gostaria de deixar pra vocês. Aqui, a Roberta partilhou, treine até se tornar. Roberta, isso tem um fundamento muito bacana. Esse treine até se tornar é muito forte, né? Principalmente quando você tem uma meta e um objetivo. Um detalhe importante que eu gostaria de partilhar com vocês é que muitas vezes a gente está querendo se tornar algo que não é aquilo que a gente quer ser ou que nasceu para ser, mas é aquilo que alguém projetou em nossa mente. Projeções externas. Lembra que a gente já trabalhou isso? Então cuide para você treinar até se tornar aquilo que você nasceu para ser. Treine para se tornar aquilo que é você, não aquilo que você foi projetada para ser. E na mídia a gente tem muito isso, né? Projete a sua forma de se comunicar, projete a sua imagem pessoal. Isso é insustentável a longo prazo. Ninguém consegue permanecer numa armadura que não é a sua ou em uma situação que não é a sua. Começa o corpo sentir, mostrar sinal em relação a isso, tá? A Bárbara, pergunta da Bárbara, muito bonitinha essa pergunta. É tão linda, sabe por quê? Porque na verdade, Bárbara, isso que é seu pra dirigir, tem pra outras pessoas que é casar, né? Ela quer, gente, como eu destravo? Como eu destravo o medo de dirigir? Como eu destravo a sensação de não ser capaz? Ai, Bárbara, aqui... Nossa, aqui assim é um negócio maravilhoso, porque, gente... Eu trabalho com comunicação e eu ajudo as pessoas a verbalizarem e comunicarem quem elas são perante as câmeras, a verdade delas do trabalho. Essa é uma das minhas missões, ajudar as pessoas a se comunicarem com os outros corações. E daí elas têm medo, né? E daí, como que eu vou fazer com a sensação de ser incapaz de ligar uma câmera e fazer uma live? Primeiro de tudo é lembrar da emoção. Eu preciso sentir primeiro. E quando eu me permito sentir primeiro, capaz, o destrave do medo desaparece. Pode ser feito através do modelo mental da PNL, mas apenas escreva uma frase, vou deixar uma dica de ouro aqui, reforçando que você pode se permitir a partir de agora se sentir capaz. Só isso. E quando você vê essa sensação, tem um filme maravilhoso que é para comprar carro, mas se encaixa perfeitamente para você, tá? O filme é um segredo, muita gente já assistiu. Mas quando você sentar numa cadeira, Bárbara,
já pega o volante, já se sente, entendeu? Se imagina já dirigindo e tranquila, aquilo que você quer, ao ponto de você trazer para o seu consciente tudo isso. Dani, não sei se dou conta de fazer isso sozinha, tem muita história limitante. Não precisa ser comigo, não precisa ser eu, não precisa. Mas vai atrás, porque tem inúmeras pessoas que podem te ajudar a instalar essa imagem mental de você conseguindo, de você conquistando aquilo que é teu por direito, a liberdade de ir e vir. Ninguém pode te impedir. A única pessoa também que é capaz de se libertar é você mesmo, mas ter um apoio de um terapeuta neste momento pode ser maravilhoso, tá bom? Mas a princípio começa com a frase, né? Começa com essa frase, com tranquilidade, tá bom? Obrigado pelos corações, gente. Casamento, 3 pontinhos. Gente, o que é casamento 3 pontinhos agora? Será que eu perdi alguma? Tá, casamento. Casamento é muito bonitinho, porque assim, ó, quando a gente trabalha o conceito de casamento ou de relacionamento, geralmente a gente tem um dedinho indicador treinado socialmente para apresentar os defeitinhos, né, dos nossos maridinhos. E esse dedinho reclamão, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, a gente esquece que vibração que vai vir, gente. Isso é intrínseco do ser humano, se sentir seguro, aceito, amado, respeitado, útil. Como é que fica, né? Então, Drica, traz essa possibilidade de você ter clareza daquilo que você quer e reprograme. Quando eu digo reprogramar, não é manipular, né? Porque daí eu falo, não, eu vou reprogramar só o meu marido. Ele vai me acordar dando bom dia, levando café na cama. Tem isso também, gente. Olha, nas sessões eu escuto cada coisa, não, porque ele tem que dar beijo, ele tem que não sei o que, ele tem que, né? E daí a gente precisa ter clareza que quando eu faço uma projeção mental sobre o meu casamento, eu preciso me comprometer com a minha parte no sistema, né? Pra falar a verdade, se eu assumo o meu papel no sistema, eu não preciso fazer nem mais nada, né? Então, cuida disso, tá? Recolher o dedinho e se colocar em movimento, além de pensar aquilo que você deseja, né, gente? Isso é muito importante. Mas vamos lá. Verdade, bons pensamentos atraem boas coisas, tá? Josiane, é verdade, bons pensamentos atraem boas coisas. Mas, Josiane, a gente tem algo muito bacana sobre a lei da atração que a gente precisa reforçar, que foi o que eu fiz agora na resposta acima. O pensamento, ele é algo muito forte, é algo que a gente está trabalhando neste livro, mas o sentir, ele é mais poderoso ainda. Se eu pensar coisas boas, mas eu não me valido, eu não me sinto, eu não me sinto um recipiente favorável, por assim dizer, né? As coisas também não fluem, né? As pessoas falam, ai Dani, pratico tanta meditação, tanto pensamento positivo e não vai. Isso tudo não presta, não é possível. Meu bem, me conta como tá a sua autoestima. O quanto você tá se sentindo um bom rádio, o quanto você agradece pela sua existência, né? Então, só aproveitei aqui um adendo para fazer um reforço. Não adianta só pensar se você não estiver sentindo esse amor da vida em você, tá? Então, se precisar aumentar essa vibração assim, cuida disso. Para dar certo, a vida quer viver, né? A vida quer viver, mas tem muitas pessoas que falam pensamento positivo não dá certo comigo. E a pergunta que eu faço é simples, como você tá com você mesma, né? Porque eu posso pensar, né? Pensa, aqui dentro tá, então tem que trabalhar isso, tá? A Drica me chamou de linda, ai gente, adoro. Deixa eu contar um negócio, tem uma expressão que eu aprendi faz 1 ano, que chama em Lakesh. Eu sou reflexo de você. Por isso eu agradeço, profundo e completamente elogio e com certeza essa lindeza toda também as pessoas enxergam em você, tá bom? Tá, eu quero um grupo, a Roberta pedindo um grupo para treinar a mente. Gente, se vocês quiserem um grupo pra gente realmente treinar, fazer esse processo de como, né, você ser gestor de você mesma, a gente fazer isso como treinamento, me avisa, a gente monta, tá bom? Tá. A Josi tá rindo kkk. Será que eu falei alguma coisa que tocou o coração dela? Agora eu não sei quando foi o kkk, mas eu agradeço pela risada. Assim como o homem se vê, assim ele se torna. Isso mesmo! E aqui, olha, tudo que ela escreve é lindo, né? E eu vou puxar um pouquinho mais. E às vezes essa frase tá muito presa
na matéria. Tá presa numa promoção, tá presa num status social, tá presa. Ainda me dá vontade de trazer essa vibração, assim como o homem se vê, assim ele se torna. Então seja pura vibração de amor, de alegria, de vida. Se torne aquilo que você é de verdade. Porque o resto é tudo pretexto. E acontece tão naturalmente, depois que você tá vivendo a sua essência, que é incrível, gente. É incrível. Roberta batendo palminha. Ah, muito bom. A Drica fez um comentário aqui bem bacana, eu vou ler pra vocês, tá? Olha, isso é legal. Eu costumo dizer, ser o que Deus quer que eu seja. Isso, se tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Drica, aqui eu vou te trazer uma pergunta. É uma pergunta meio incomodativa. Mas a vida que você recebeu de Deus, ela é um presente, né? Então, que tal você ser um presente para Deus? E começar a perguntar para o seu subconsciente como você pode agradecer todos os dias essa existência que foi te dada. Não só esperar que ele te mostre o caminho, mas você se tornar também. A gente se compromete muito quando não espera só que o outro nos diga o que a gente pode ser. Mas quando a gente traz essa força de, olha, eu decidi estar fazendo isso em gratidão, né? Cumprindo a minha missão, cumprindo aquilo que nasci para ser. Monte de coração, obrigado, mais risada. Gente, hoje eu tô hilária, né? Tá. Como participar do Clube do Livro? A Camila tá perguntando. Olha, Camila, o Clube do Livro que eu participo há mais de 7 anos, ele já tem 7 pessoas e a gente se reúne toda segunda-feira de manhã, das 7h30 até as 8 horas. Esse grupo já está fechado. O outro formato que a gente trouxe foi esse formato agora no online, que foi por inspiração, conversando, e de repente veio, vamos fazer. Então ele está acontecendo aqui, toda segunda-feira, à 1h30 da tarde ao vivo, que assim vocês podem fazer pergunta, ou assiste o vídeo depois, tá bom? Agora, se vocês decidirem também a gente ter um espaço, sei lá, porque aqui não dá, né, gente? Teria que ser pelo Zoom, mas tivesse algo de aprofundamento, de leitura mesmo, criasse alguma coisa, também é uma possibilidade. Mas eu vejo que é bem valioso esse processo de treinar o como, porque o livro já tá na mão de vocês, a partilha já tá sendo feita, né? Então, se for para montar um grupo, o meu coração fala mais para fazer um grupo de destrave. Um grupo de realmente vamos soltar e vamos treinar a nossa mente num ambiente que não seja aqui no Instagram, né? Porque precisamos de um ambiente mais seguro. Daí tem que pensar muito bem se a gente faz, sei lá, pelo Zoom ou por onde que vocês querem. Mas, por enquanto, isso surgiu agora, né? No meio dessa live. Olha aí, gente, essa minha mente criativa. Mas daí a gente vai pensar em uma possibilidade, se unir uma vez por semana e fazer um treino mental aí pra gente colocar, projetar, né, na nossa mente, treinar a nossa mente através da PNL, através de algumas outras técnicas, para construção desse alicerce seguro, né, num ambiente seguro em que você possa se sentir acolhido, tá bom? Acabei indo mais do que eu imaginava, gente, quase 50 minutos de live. Mas foi incrível, muito obrigada pela participação de vocês. Desejo que essas lives estejam realmente fazendo tão bem para a vida de vocês como tá fazendo para minha. É muito gostoso partilhar conhecimento, principalmente um conhecimento desse que é transformador. Então, eu vou sugerir que você partilhe essa live com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com ela, tá bom? Um beijo no coração de vocês, e eu tenho certeza que quem tá comigo agora assistindo esse vídeo chegou aí esse carinho e essa vibração de amor até cada um de vocês. Até segunda-feira que vem com o poder do subconsciente com a Daniela Leonel. Tchau, gente, beijo, fiquem com Deus. Tchau.